Olá, meninos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Essa aula é direcionada aos alunos do primeiro ano do Colégio Delos. Nós estamos aí trabalhando o nosso livro 4, como foi trabalhado hoje cedo, as questões do trabalho, certo? Estou fazendo esse vídeo para que vocês possam fixar mais o conteúdo, que fala sobre as diferentes sociedades e diferentes formas de trabalho, ok? Uma breve revisão, rapidinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois dessa aula, vocês podem deixar lá na nossa plataforma ou tirar dúvida comigo na próxima semana, na nossa aula de segunda-feira, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando da forma como o homem, né, se relaciona com a natureza, tentando garantir a sua sobrevivência. Então hoje eu iniciei a nossa aula falando que o trabalho é a forma como o homem se organiza, entrando em contato com a natureza, muitas vezes humanizando essa natureza e estabelecendo uma relação de sustento, certo? Então, o trabalho, ao longo da história, ele se apresentou de diversas formas, certo? Nós podemos dizer que o trabalho, ele se divide, ele se transforma, e ele se reinventa em diversos momentos da história. Então, quando a gente divide a história nos chamados períodos tradicionais da história, como pré-história, idade antiga, média, moderna e contemporânea, nós vemos aí também a evolução e a transformação do trabalho em diversos momentos da história. Então, veja bem, quando a gente fala da pré-história, que é o período caracterizado como o período anterior à escrita, sendo que a escrita é o elemento primordial para o desenvolvimento do trabalho, na pré-história, esse trabalho ele se configurava apenas no processo de sobrevivência, né, da relação desse homem com o meio ambiente em busca de desenvolver ali condições que garantissem a sua sobrevivência cotidiana. Então, dentro dessa ideia de trabalho na pré-história, nós temos aí a caça, pesca e coleta. Ou seja, eram caçadores, eram pescadores e eram coletores. Era uma forma de trabalho pautada não para a sua subsistência, mas sim para a sua sobrevivência. Quando a gente estabelece a transição da idade da pré-história para a idade antiga, né, a gente percebe que uma das principais características da idade antiga é o surgimento da escrita, né? Essa escrita que obviamente foi importante, né, para promover o desenvolvimento técnico e científico e obviamente perpetuar as técnicas de produção de trabalho. No entanto, dentro da Idade Antiga, que é o período já com o aparecimento da escrita, nós podemos dividir em dois momentos da antiguidade. O primeiro deles, que é a antiguidade oriental, que nós temos ali Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, cujo trabalho era um sistema de servidão coletiva e muitas vezes a própria escravidão. E logo em seguida nós temos o outro modelo de trabalho, que é o modelo de trabalho já da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Desse modelo de trabalho é a escravidão propriamente dita, onde o escravo ele vai além apenas de uma questão de força produtiva. Ele é também uma mercadoria. Tá? Então, quando a gente fala da escravidão no mundo antigo, não na antiguidade oriental, onde tem Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, mas na antiguidade clássica, com a civilização greco-romana. Tá? Tanto a civilização grega quanto a civilização romana utilizaram em larga escala o trabalho escravo em todo o seu sistema produtivo. Esse trabalho escravo, ele pode ser, esse escravo ele era proveniente de guerra ou o escravo proveniente de dívidas. Então, dentro da antiguidade clássica, nós temos dois modelos de trabalho, certo? O modelo de trabalho utilizado na antiguidade oriental, de civilizações como Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, e o trabalho utilizado na civilização na antiguidade clássica, Grécia e Roma, né? Que não era apenas esse trabalho de servidão coletiva e escravidão, mas que também era de escravidão, mas essa escravidão tendo o elemento escravo como mercadoria, através de escravidão por dívida ou por guerra. Roma, por exemplo, quando invadiu uma determinada região, a população, a sociedade, ou seja, a população masculina tinha a obrigatoriedade de se alistar ao exército romano. Se não se alistasse, seria considerado escravo, mas um escravo para o divertimento, ou seja, seria um escravo enviado como gladiador para o Coliseu para divertir a plebe e o Império Romano, certo? Passando da Idade Antiga para a Idade Média, já muda completamente a perspectiva e a relação que o homem tem com o trabalho. A Idade Média, obviamente, é um período com intensa valorização da fé em detrimento da razão. E eles levavam muito ao pé da letra a máxima de que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, a agricultura de subsistência era a base do trabalho da sociedade feudal.
certo? Ou seja, um sistema feudal, que se chamava feudalismo, ou seja, feudo significa terra. Então, quem tinha terra é quem tinha dinheiro, quem tinha terra é quem tinha poder, certo? E dentro da sociedade medieval, ou seja, o trabalho para a subsistência, que era o trabalho agrícola, mediante a troca de produtos agrícolas, esse trabalho era um trabalho pautado apenas para a subsistência, refutando a ideia do lucro, da usura. Então, o comércio na Idade Média era algo que não era visto com bons olhos. Passando da transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é ali já do século XIV para o século XV, da expansão marítima comercial, ou seja, as grandes navegações ultramarinas, aliança entre o rei mais a burguesia, substitui-se esse modelo de produção agrícola de subsistência feudal pelo modelo capitalista mercantilista, que era a compra e a venda de mercadorias, pautado no sistema de colonização. A partir do momento em que promove todo esse desenvolvimento do capitalismo, com a solidificação da burguesia e na transição do século XVIII, século XIX, que é ali já a Revolução Industrial, nós temos o desenvolvimento de um outro capitalismo, né? Que já é esse capitalismo que é o prolongamento desse capitalismo mercantilista da Idade Moderna, e sim um capitalismo financeiro, um capitalismo mais aguçado, mais apurado, né? Com a presença muito maior de sistemas financeiros, de bancos e instituições, a formação de um processo industrial que vai trazer um trabalho pautado na venda da força de trabalho em troca de capital, no caso, a formação de um trabalho assalariado, certo? Como principal mecanismo de sobrevivência, certo? Então, pré-história, caça, pesca, coleta. Idade antiga, antiguidade oriental, Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Fenícios e Persas, sistema de servidão coletivo, certo? Antiguidade clássica, escravidão propriamente dito, escravo como mercadoria. Aí a gente passa para a Idade Média, sistema feudal, produção agrícola de subsistência, certo? Destinado para a sua sobrevivência, onde o mercado mediante a troca. Idade moderna, capitalismo mercantilista, que era a compra e a venda de produtos tangíveis. E a idade contemporânea, o capitalismo financeiro, certo? Com um peso maior das características de um elemento pautado na relação entre o burguês industrial e o operário dentro do quesito assalariado, ok? Qualquer dúvida, deixe as suas questões lá na nossa plataforma, que na medida do possível eu vou respondendo um a um, ok? Obrigado, meninos do primeiro ano, um abraço para vocês e até semana que vem.